Olá, amigo estudante, tudo bem com você? Sou a professora Liginalva Santarém. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre diversidade. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? Você lembra de alguma cantiga de roda ou de alguma brincadeira da sua infância? Dormiu ou dorme na rede? Gosta de tacacá? Ou de feijoada? Deu até vontade, né? E você sabe o que tudo isso tem em comum? Vem comigo! O Brasil é um país cheio de cultura, tanto pelo seu tamanho quanto pela diversidade cultural de seus colonizadores e dos povos que vieram aqui viver. Quando falamos de diversidade cultural, inclui-se as diferenças de linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, a música, entre outras coisas que foram trazidas pelo povo indígena, africano, europeu e outros. Tendo como objetivo promover reflexões sobre diversidade cultural e racial existente no país, o Brasil está dividido em 26 estados e um Distrito Federal, que é uma unidade autônoma criada para abrigar a capital Brasília. Para que haja uma melhor compreensão sobre o espaço territorial, foi criado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a regionalização, que é dividido em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada região apresenta sua cultura, diversidade e características próprias. O termo cultura possui diferentes significados. Pode ser entendido como conjunto formado por língua, origens geográficas, crenças, hábitos, manifestações artísticas e tradições que caracterizam uma sociedade. Assim, pode-se dizer que a cultura brasileira carrega fortes marcas e influências da colonização portuguesa, sobretudo quanto à língua e à religião católica. Entretanto, a própria língua portuguesa falada no país conta com muitas palavras e expressões originárias de línguas indígenas e africanas. Há também religiões afro-brasileiras e hábitos culturais herdados dos indígenas, como dormir em rede ou ter a mandioca como alimento básico. Agora que já vimos o que é cultura e vimos um pouco da diversidade em nosso país, vamos detalhar um pouco mais sobre essas contribuições de diferentes povos para a formação de nossos costumes e formação de nossa identidade. Vamos conhecer alguns deles. Indígenas. A população indígena compõe uma das expressões mais importantes do espaço geográfico e cultural brasileiro. Apesar do processo de colonização ter sido responsável por dizimar boa parte dessa população, bem como ter operado a quebra de seus costumes, muitos de nossos hábitos, manias e expressões estão relacionados com eles. Dessa forma, podemos dizer que as culturas e falas dos índios estão presentes em todos os brasileiros. A cultura indígena é diversa e cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organização social semelhante. De modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas, feitas geralmente de madeira e palha. Esses locais de grandes dimensões não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias. Atualmente, apesar do grande número de dialetos tribais existentes no país, a maior parte da população indígena no Brasil fala o português. Isso ocorre porque a maioria das tribos mantém contato com o restante da população, havendo poucos grupos que vivem isolados. Além disso, muitos deles precisam falar a língua portuguesa para reivindicar seus direitos,
como a preservação de seus espaços e a construção de escolas e estradas para as suas aldeias. Africanos. Os primeiros africanos chegaram ao Brasil em 1532, vindo de diversas nações africanas, trazidos à força para trabalhar em regime escravo no Brasil. Usado inicialmente nas lavouras de cana-de-açúcar e, no século XVIII, na retirada de metais preciosos, o trabalho escravo foi empregado para baixar os custos da produção colonial e, assim, aumentar os lucros do comércio português. Além disso, o tráfico negreiro era um negócio altamente lucrativo para os comerciantes e a coroa portuguesa. Eles realizavam diferentes tipos de trabalho, tanto nas zonas rurais, nos engenhos de açúcar, quanto nas urbanas, onde eles atuavam, por exemplo, como vendedores ambulantes para seus senhores. A escravidão dos africanos no Brasil não ocorreu sem resistência. Muitos grupos enfrentaram os senhores de escravos, fugiram e construíram comunidades, como o Quilombo dos Palmares, na região de Alagoas. Festividades, cantos, danças e lutas, como a capoeira, eram uma forma de os povos africanos reforçarem sua identidade e sua religião. Europeus. Os povos de etnia branca que vieram para o Brasil exerceram forte influência na caracterização do que é o povo brasileiro. Um exemplo é o processo de miscigenação desses povos com os negros africanos e indígenas, que marca a origem de diversos brasileiros. Esses povos faziam parte de vários grupos, mas a maioria era constituída por europeus de diferentes nacionalidades. Além dos colonizadores portugueses, outros europeus chegaram ao Brasil durante o período colonial, ainda que em menor proporção, como os holandeses, os franceses, os espanhóis e os ingleses. Após a independência, cresceu a imigração e se concentraram em alguns centros urbanos, e muitos se dedicaram à atividade agrícola e ao comércio. Nossa rica cultura tem contribuição de vários povos, que deixaram para nós costumes, crenças, tradições que são repassadas de geração para geração. Todos nós, individualmente ou em coletividade, transformamos nosso lugar e nossa sociedade. Essa transformação pode ser rápida ou lenta e ocorre das mais diversas formas. E o melhor de tudo é saber que fazemos parte desse processo. Desse modo, tais elementos constituem o que é chamado de identidade cultural brasileira. Quando se fala em identidade, faz-se referência ao fato de que todo brasileiro, independentemente das diferenças ou desigualdades existentes, sente-se como membro de uma mesma cultura, compartilhando hábitos e valores, com as várias trocas que aqui ocorreram, formando uma identidade cultural baseada na diversidade. Como é gostoso aprender, não é mesmo? Agora que você já sabe sobre a origem de nossos costumes e tradições e os povos que contribuíram para a formação de nossa identidade, vamos testar nossos conhecimentos? Chegou a hora da atividade. Atividade 1. O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira: A. Portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães. B. Imigrantes italianos, africanos e os imigrantes árabes. C. Indígenas, imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos. D. Os nativos brasileiros, os indígenas, os europeus brancos e os povos africanos. E. Os africanos negros escravizados, os europeus
essencialmente italianos, holandeses e alemães, e os imigrantes árabes. Tempo na tela para você responder. Será que você acertou? A resposta correta é alternativa D, os nativos brasileiros, os indígenas, os europeus brancos e os povos africanos. Atividade 2. Uma população com origem comum sustentou a economia do país durante vários anos por meio de seu trabalho, embora tenha sido trazida à força para o Brasil. Boa parte de nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associado a valores oriundos desse povo. O texto acima faz referência a que elemento étnico constituinte da população brasileira? A. Imigrantes árabes. B. Africanos. C. Imigrantes japoneses. D. Indígenas. E. Alemães e italianos. Tempo na tela para você responder. Vamos conferir a resposta? A alternativa correta é letra B, africanos. Atividade 3. Em relação à influência indígena na cultura brasileira, relacione as colunas abaixo. A. Na alimentação. B. No folclore. C. Nos costumes. D. No vocabulário. Opção 1. Dormir em rede, banho diário. Opção 2. Açaí, guaraná, mandioca. Opção 3. Curumim, carapanã, siri. Opção 4. Lendas do Irapuru, Iara, Vitória Régia. Tempo na tela para você responder.
Vamos ao gabarito. Na alimentação, letra A corresponde a açaí, guaraná e mandioca. No folclore, alternativa B corresponde lendas do Irapuru, Iara e Vitória Régia. Na alternativa C, nos costumes, corresponde a dormir em rede e banho diário. Na alternativa D, no vocabulário, corresponde a curumim, carapanã e siri. Atividade 4. A escravidão indígena, adotada no início da colonização do Brasil, foi progressivamente abandonada e substituída pela africana, entre outros motivos devido, letra A, ao constante empenho do papado na defesa dos índios contra os colonos, letra B, a bem-sucedida campanha dos jesuítas em favor dos índios, letra C, aos grandes lucros proporcionados pelo tráfico negreiro aos capitais particulares e à coroa, letra D, ao desejo manifestado pelos negros de emigrarem para o Brasil em busca de trabalho. Tempo na tela para você responder. A resposta correta é letra C. De fato, a conversão dos africanos em escravos consolidava uma rica atividade lucrativa em que os portugueses tinham a oportunidade de abrir caminho para outro negócio de exploração relacionado à colonização. Além disso, devemos destacar uma justificativa de natureza religiosa, como a presença de muçulmanos no continente africano, que explicava a escravidão como sendo um castigo de Deus dirigido contra os infiéis africanos. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Hoje, aprendemos que a cultura de um povo é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de se vestir, entre outros fatores. É uma característica muito importante de uma comunidade, pois a cultura é transmitida de geração em geração e demonstra aspectos locais de uma população. O Brasil, por conter uma grande dimensão territorial e uma população numerosa e miscigenada, com grande quantidade de descendentes de europeus, africanos, asiáticos e índios, apresenta uma vasta diversidade cultural no seu povo. E chegamos ao fim. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, porque eu adorei estar aqui com você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!